3 prêmios, tá? Era um só, viraram 2, agora são 3 prêmios. Então 3 pessoas podem ganhar. Vai ter vale compras de R$1.000, vai ter um celular e vai ter um notebook. Já ao vivo aqui no nosso estúdio, fechou? É a semana começando naquele pique, viu? Quero trazer para você informação triste da morte da Adriane. A Adriane é uma trabalhadora que estava de serviço e que foi atropelada na rua Humaitá. Ela estava de moto, subindo ao Humaitá, depois da baixadinha ali do Vale do Rubi, ela vai fazer aquela curvinha, o carro invade a pista da direita, acaba acertando a moto da Adriane. Essa é a câmera de segurança que registra o momento da batida. Bem aqui, ó, o Versa branco bateu, a Adriane ficou e o carro, ó, foi embora. O carro dirigido por uma senhora de idade. A Adriane luta pela vida, são quase 3 semanas em estado grave na UTI. Infelizmente não resistiu. Veio a falecer ontem à tarde. Wesley Lemos e o Lucas de Jesus acompanharam o velório hoje, marcado por muita tristeza, mas também por pedidos de justiça. O velório que não foi em Londrina. Alô, Wesley, boa tarde para você. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Infelizmente, a gente começa o BG com essa notícia muito triste. A Adriane foi velada hoje pela manhã em uma igreja evangélica ali em Bela Vista do Paraíso, cidade aqui do norte do Paraná. A família dela mora em Bela Vista do Paraíso, na Igreja Assembleia de Deus. O sepultamento está previsto para acontecer ainda hoje. A Adriane, ela tinha 38 anos, Adriane Vanessa da Silva. Uma informação muito triste, Parra, ela deixou 4 filhos, que neste momento são filhos órfãos. O marido dela já havia falecido há cerca de 2 anos, segundo a família, o que também causou uma tristeza muito grande para todos. Os filhos de 22, 16, 12 e uma criança de apenas 2 anos. Então o velório foi realizado hoje pela manhã, marcado por 2 sentimentos: tristeza, revolta. Conversei com os familiares, com os irmãos dela, que estão neste momento chocados com tudo o que aconteceu. Claro que muito tristes pela perda da Adriane, que estava trabalhando, mas também revoltados. A motorista fugiu do local, não prestou socorro, ela depois se apresentou à delegacia de trânsito, foi escoltada inclusive pela Guarda Municipal até a delegacia aqui de Londrina. E quando prestou depoimento ao delegado, Parra disse que não havia percebido a gravidade do acidente. O acidente que aconteceu no dia 26 do mês passado. Foram quase 20 dias lutando pela vida no hospital, mas infelizmente a motociclista não resistiu aos ferimentos. A idosa de 72 anos agora, Parra, deve responder pelo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, segundo o delegado. Exatamente isso que eu ia te perguntar, Wesley, porque uma coisa é você ter um acidente onde a pessoa se machuca, outra coisa é você ter um acidente onde a pessoa morre, onde você foge e não presta socorro. A gente não pode fazer aqui uma indicação de que o fato dela não ter parado para prestar socorro foi determinante para a morte dela. Quem vai dizer isso é a polícia e a justiça. Mas o fato é que cada segundo conta. O socorro chegar meio-dia, ou chegar meio-dia e 1, ou chegar meio-dia e 5, isso conta. Uma pessoa em parada cardíaca, uma pessoa ali numa situação de vida ou morte, segundos fazem a diferença. E esse entendimento muda, então ela deve responder pelo crime de homicídio, Wesley. Inclusive, quando ela fugiu do local, segundo testemunhas que foram atrás deste carro, essa mulher chegou até a passar no semáforo vermelho, ou seja, ela teria percebido o que teria acontecido e estaria em uma fuga. Esse é o entendimento por parte da Polícia Civil, que continua investigando esse caso. É uma idosa de 72 anos que estava conduzindo esse carro e depois ela se apresentou à delegacia. O que muda a partir de agora? O crime que ela vai responder. Antes, eu já havia explicado para vocês que quando uma pessoa se envolve em um acidente de trânsito e existe uma lesão corporal, ou seja, a vítima se machucou, mesmo que gravemente, precisa a vítima querer declarar aí contra o motorista do carro, contra quem provocou o acidente. Ou seja, a vítima precisa procurar a Polícia Civil. No caso da Adriana, a polícia já estava investigando, até porque a família dela procurou a polícia e estava denunciando a motorista pelo que teria acontecido. Ela não estava respondendo por ela mesma, ela estava entubada no hospital, ou seja, não conseguiu prestar depoimento ao delegado Edgar Soriano, e com isso a família representa a vítima. Mas a partir do momento que acontece a morte, infelizmente, um caso trágico, aí já muda a tipificação do crime, homicídio, e com isso a polícia já abriu o inquérito desse sentido e vai continuar então
com as investigações. Homicídio culposo, quando não há intenção de matar no trânsito, foi o entendimento por parte do delegado Edgar Soriani. Mas o fato da motorista não ter ficado no local também impõe aí o crime de omissão de socorro, ou seja, não parou para ajudar a motociclista, e a câmera de segurança é clara que ela provoca o acidente, a motorista do carro, quando fecha a motociclista e acontece a batida na rua Maitá. Parra. A gente já tem a entrevista do Luciano com o delegado Edgar Soriani para a gente poder colocar. Ele falou agora há pouco sobre o acidente, então, que terminou com a morte da Adriane. Era um acidente que investigava uma situação, um inquérito, e agora passa-se de um outro entendimento. Vamos ver o que falou agora há pouco o delegado Edgar Soriani. A condutora do veículo responderia por uma lesão corporal, culposa no trânsito, mas a fuga do local do acidente. Com o infeliz falecimento da condutora da motocicleta, ela passará a responder por homicídio culposo no trânsito. Uma pena um pouco mais gravosa e, infelizmente, ficam nossos sentimentos, a família, aí, por um acidente que poderia ter sido evitado, mas, igual a esse, nós temos inúmeros no trânsito de Londrina. Todo dia nós pelo menos temos 15 acidentes reportados no batel da Polícia Militar por dia aqui em Londrina, que são com lesões e até mortes. Então é um número muito grande de acidentes diários que muitas das vezes acabam ocorrendo esses homicídios culposos no trânsito, que é uma educação melhor no trânsito evitaria muitos esse tipo de acidente. Vamos ver o que vai acontecer agora. Qual que vai ser o entendimento da justiça com relação à senhora que provocou o acidente? Porque a Adriane seguiu o caminho dela. Se ela não fosse atingida pelo carro, estaria aqui para contar a história, estaria trabalhando, sustentando a família. Ela responde pelo crime de homicídio, presa não vai, porque ninguém que comete um acidente de trânsito, ninguém que se envolve num acidente, mesmo que termine em morte, já vi uma pessoa que estava bêbada, sem habilitação e não vai presa. Isso é ilusão. Achar que o cara vai preso é ilusão, tá? É ilusão, a gente tem que ser realista. Mas qual vai ser o entendimento da justiça? A família da senhora ou a própria senhora vão ter que pagar uma indenização para os familiares da Adriane, para os filhos da Adriane, para que eles possam se manter? Por quanto tempo isso vai acontecer? Qual vai ser a sentença da justiça? E isso nós vamos acompanhar muito de perto, tá? Muito de perto. E espaço sempre aberto, né, Wesley? Aqui para os familiares, para os mototaxistas, para quem quiser falar sobre esse assunto. O delegado falou, são 15 acidentes por dia. Cidade é grande, motorista que dirige mal, não pensa no próximo, infelizmente as batidas são rotina, Wesley. A falta de atenção, principalmente, né, Parra, que pode, infelizmente, tirar vidas do trânsito londrinense, como nas últimas semanas nós já mostramos diversos casos, principalmente de motociclistas que, quando se envolvem em acidentes, ficam gravemente feridos ou até perdem a vida nessa situação. Hoje, como eu disse, eu fui até a Igreja Assembleia de Deus, em Bela Vista do Paraíso. Os familiares conversaram comigo, estavam chocados com o que aconteceu, inclusive irmãos da Adriane que vieram de outras cidades aqui para o norte do Paraná para a última despedida, e todos sem saber como será o futuro, principalmente dos filhos dela, né? Como eu disse, ela tem 4 filhos, um tem 22 anos, 2 aí adolescentes e uma criança de apenas 2 anos, que infelizmente não tem mais o pai e nem a mãe, segundo a família. Então a família neste momento na fé, diante da igreja, uma família evangélica, para seguir, né, juntos, e realmente eles pedem por justiça nesse momento que algo seja feito para que não fique na impunidade. É o principal pedido dessa família, que está chocada neste momento. O velório foi em Bela Vista do Paraíso. Parra. Que tragédia, viu? Obrigado, viu, Wesley? Que tragédia, tá? As crianças agora sem pai nem mãe. Misericórdia. Ó, meio-dia em ponto. Atenção, atenção. Acidente agora na BR-369, bem na alça de acesso com a